Aleluias. Graça e paz, meus queridos. Tudo bem? Deixe tomar os vossos lugares. Noite quente, que causa um certo desconforto no corpo, mas eu creio que por meio do Espírito Santo de Deus nos causará um conforto para ouvir a sua palavra neste momento. Amém, meus irmãos? Aquele que busca o Senhor de todo o coração o encontra. Que neste momento nós possamos encontrar o Senhor mais e mais, por meio da sua palavra. Amém, meus queridos? De imediato convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 16, estaremos lendo. Aleluias. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém, amados? Queridos, este versículo tem algumas pérolas da parte do Senhor para a nossa vida como um todo. Conhecendo a palavra ou não, todos nós sabemos que nós nascemos com um senso de propósito no nosso coração. É ou não é verdade? Um senso de que eu fui chamado para algo, que eu fui chamado para fazer algo, um senso de uma missão. E como eu disse, conhecendo ou não a palavra, as pessoas têm isso no coração. Uns entendem que é na política, outros entendem que é nas obras sociais, outros entendem que um chamado, uma missão é no futebol, enfim, diversas coisas, no empreendedorismo. E principalmente pessoas que até têm uma desenvoltura em certas áreas, entendem que a vocação dela de vida, o chamado dela de vida é para aquilo. É ou não é verdade, meus queridos, você que está aqui me ouvindo? Quando você começou a ter um senso crítico da vida, começou a refletir na vida, você já começou a se inquietar: para que eu vim a este mundo? Qual é a minha missão neste mundo? Que caminho eu devo tomar? E não entrando nas questões religiosas, as pessoas têm isso no coração. Algumas consciente, outras inconscientemente, têm uma predisposição de viver algo, de buscar algo e de fazer a diferença em algo. O problema disso, queridos, que hoje nós vivemos um mundo no qual muitas pessoas estão doentes emocionalmente, a qual já não tem mais perspectiva de vida, a qual já não tem mais um prazer de viver. Quando desperta o celular pela manhã e abre os olhos, não tem o prazer de enfrentar o dia, de conquistar o dia, de enfrentar os obstáculos do dia e de conquistar as coisas que estão por vir à frente. Por quê? Porque um dia teve esse senso de propósito, de missão e, de certo modo, encontrou e dedicou a sua vida para isso. Não mediu esforços para isso, se entregou para isso. Porém, no decorrer do tempo começou a perceber que era um certo engano. Começou-se a perceber que era uma certa ilusão, que na verdade não era aquilo que era o meu propósito. E essa pessoa transiciona para outro propósito. E assim, com o passar do tempo, às vezes até anos, queridos, chega na mesma conclusão: não é isso. E como eu disse, hoje muitas pessoas estão doentes, transicionando em muitos objetivos e muitas áreas. Não que é errado ter objetivos, mas propósito nas coisas terrenas nunca vai nos satisfazer verdadeiramente. E esse é o problema. E ao mesmo tempo nós temos a solução.
Quem sabe você que está aqui sentado me ouvindo, já conhece essa solução. Um dia já viveu uma vida, o qual sonhou muito, eu já fui assim. O que eu estou falando são coisas que eu experimentei. Um desejo ardente no coração de conquistar o mundo, de fazer algo. Mas a gente chega a uma conclusão que é vazio isso. Que não é bem isso que a gente busca, não é bem isso que a gente precisa. A gente sabe que precisa de algo, mas não sabe o que é. Mas um dia, tendo um encontro com a palavra do Senhor, eu me deparei com o verdadeiro propósito de vida. Aquilo qual realmente eu fui criado e chamado para fazer. Aquilo que realmente você foi chamado para fazer. Que é um propósito qual que nós não escolhemos. Diferente lá antes de conhecer a palavra, que somos nós que escolhemos, há um propósito que é alguém que escolhe por nós. Alguém que nos conhece a nossa estrutura. Alguém que tem um plano e um propósito perfeito para a minha vida e para a sua vida. Alguém que sabe o que é melhor para você. Alguém que antes mesmo de você nascer, antes que os teus ossos viessem a ser formados no ventre da sua mãe, ele já lhe conhecia. Ele já tinha lhe chamado para um propósito. E quando a gente descobre isso, é maravilhoso, é libertador, meus irmãos. Porque a gente começa a experimentar algo poderoso, algo prazeroso. Não conseguimos explicar. Mas uma coisa nós temos convicção, é para isso que eu fui chamado. E eu fui chamado por alguém que é todo poderoso. Alguém que criou os céus e da terra. Alguém que não é pego de surpresa pelas circunstâncias da vida, como nós muitas vezes somos pegos. Alguém que conhece o passado, o presente e o futuro. E tem o melhor para nós. Então Ele nos chamou. Como diz este versículo que foi lido: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi você. Você que está aqui esta noite, não importa o motivo que você está aqui, seja um motivo direto ou indireto, seja um motivo para agradar alguém, seja um motivo porque você veio com as próprias pernas, por livre, espontânea decisão, seja um motivo que você está precisando do Senhor, não importa o motivo, a questão é que você está aqui porque o Senhor Jesus lhe trouxe aqui esta noite. Amém. Antes de você achar que tomou uma decisão, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, já estava trabalhando no seu coração e preparando o momento oportuno para você estar aqui esta noite. E mais do que isso, para que você viesse ouvir a sua santa palavra e entendesse que Ele tem uma missão gloriosa para a sua vida. Então, amados, existe uma verdadeira vocação para a vida de toda criatura, de todo ser humano existe uma vocação de vida, o qual Deus escolheu esta vocação, Deus escolheu esta missão, e isso, queridos, é grandioso. Porque isso não é algo pequeno, não. Isso não é algo insignificante, não. Isso não é algo que dura meses, anos, décadas. Isso é algo que vai perdurar por toda a eternidade, esta vocação. Então, não há nada mais glorioso que isso, de você ser escolhido por este Deus Todo-Poderoso, este Deus soberano que sabe tudo e todas as coisas. Mas para que Deus nos chama? Para que Deus tem um chamado para nós? Nós sabemos que a vontade de Deus ao nosso respeito, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, já partindo do pressuposto que Deus é bom, que Deus nos ama, só pode ser algo de bom para nós. Amém, irmãos? Amém. Então, a missão que Deus tem para mim, para você, é algo que é o melhor para você. Como a própria palavra diz, que Deus bem sabe os planos que tem ao vosso respeito. Planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então todos nós queremos algo bom para a nossa vida. E é isso que Deus tem para nós.
Então, quando nós temos o primeiro contato entendendo esta vocação do Senhor para as nossas vidas, o qual Ele nos escolheu, já partimos do pressuposto que Deus é bom e Ele tem o melhor para nós. E a palavra diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Então essa missão que Deus tem para mim, que Deus tem para você, nós estamos no nome de alguém. Nós vamos fazer no nome de alguém. E não é qualquer nome não, meus irmãos. É o nome que é sobre todo nome. É o nome que é todo poderoso. É o nome que quando é dito nos infernos, os infernos estremecem. É o nome o qual você está revestido de autoridade e poder. É o nome o qual ninguém pode te parar, ninguém pode te tirar da missão, do caminho e do propósito, porque existe alguém grande por trás de você. Amém. Queridos, no ano de 2005 eu servi o quartel. E olha que interessante para a gente entender, até que na Terra tem coisas que a gente pode tirar, como é que eu posso dizer assim, ensinamentos espirituais. Em 2005 eu não era convertido ainda, mas eu servi ao quartel. E como eu era meio preguiçoso, não queria assumir a minha vocação no quartel, o meu chamado lá, ou a missão lá que o sargento me dava, o que eu fazia? Eu andava de bobeira pelo quartel. E quando algum sargento, algum cabo chegava para mim, me chamava e dizia: ô guerreiro, vem cá, tenho uma missão para ti. O que eu dizia para me escapar dessa missão? Não posso cumprir a missão que você tem, porque eu tenho uma missão do capitão tal. Tipo, eu estou numa missão no nome de tal. Aí o sargento, o cabo, dizia: não, então vai guerreiro, vai, cumpre a tua missão. Por quê? Porque eu citava um nome muito maior do que aquele que estava querendo me tirar de um suposto foco e objetivo. Trazendo para as questões espirituais, não é muito diferente, meus irmãos. O inimigo, muitas vezes, claro que você não engana, você realmente assume um chamado, uma missão diferente de mim lá no quartel. Então, quando a gente assume essa missão, este propósito, o inimigo, ele quer nos tirar de um propósito. Ele quer nos fazer desviar, ele quer nos fazer perder o foco e o objetivo das nossas vidas, aquilo qual nós somos chamados. Porém, quando ele vê que Cristo está na sua vida, quando ele vê que você é nomeado de alguém, um ser superior, um ser poderoso, ele não pode tocar na sua vida. Então todo chamado, toda missão que nós cumprimos, nós estamos no nome de Jesus Cristo. Nome o qual há poder, nome o qual nos dá sabedoria, nome o qual nos reveste de estratégias, de dons para cumprir esta missão. Então esse chamado, ele está ligado não só a cumprir uma missão que é melhor para nós, não só está ligado a gente andar nesta vida debaixo da cobertura e da autoridade de Jesus Cristo, mas também está ligado a um chamado de amizade, meus irmãos. Porque quando a gente olha no versículo anterior ali, no versículo 15, olha o que diz a palavra: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Então este chamado, esta missão para mim e para a sua vida, parte do pressuposto que Deus é bom, que Deus tem o melhor para você, que Ele tem um chamado para você, que Ele tem uma vocação, que Ele te reveste de autoridade, mas do pressuposto que Ele vai andar junto com você como um amigo seu, o qual vai te revelar tudo e todas as coisas. Ele não te tratará como um servo, embora, queridos, nós somos servos do Senhor. Ele é o nosso Senhor e nós a Ele servimos. Mas decidiu Deus não nos tratar como servos, mas como amigos. Então isso é glorioso, queridos, nós assumir uma missão, assumir um chamado, o qual o nosso amigo todo-poderoso anda junto conosco. E mais do que isso, Ele nos chama para ser embaixador de Cristo aqui nessa terra. O que é um embaixador? A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador nada mais é uma pessoa que ela é de outro país, de outra cultura, de outro local, que está fora da sua terra para representar o seu país naquela terra estrangeira.
E ali naquela terra estrangeira, numa cultura, línguas diferentes, povos diferentes, ela trata das coisas que diz respeito à sua terra. E quando a Bíblia diz que nós, dentro dessa missão, nós passamos a ser embaixadores de Cristo, a Bíblia quer dizer que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos aqui como representante dos céus. Nós estamos aqui para tratar das coisas celestes. Por isso, queridos, às vezes as pessoas se assustam com o crente. Porque o crente, tudo que vai fazer, às vezes ele espiritualiza, não é verdade? Às vezes as pessoas que não entendem, até zombam, até riem, né? Porque tudo que a gente vai fazer, a gente diz, eu vou orar ao Senhor, vou ver se é da vontade do Senhor. Eu vou buscar a direção do Senhor. Foi Deus que me deu. Se não recebi, Deus assim o quis, então Ele tem o melhor para mim. Porque o ser espiritual, o ser celestial, ele entende que Deus tem o melhor para ele. E ele está aqui não para atentar mais para as coisas deste mundo, mas para atentar às coisas que diz respeito às coisas celestiais. Então esse chamado nos faz ser amigos de Deus, embaixadores de Cristo aqui na terra, representando os céus, representando o próprio Deus, e também nos faz ser instrumento nas mãos de Deus, queridos. A Bíblia muito fala em instrumento, a Bíblia muito fala em ferramenta, muito fala em vaso, em servo, em missionário. Por que isso, queridos? Falando do nosso chamado, falando da nossa missão que eu e que você tem na sua vida. Talvez você ainda não descobriu, talvez você está cheio de dúvida, quem sabe tem pessoas aqui que é a primeira vez que está ouvindo esta palavra e pensa, mas que vocação é essa? Que chamado é esse? Eu estou num outro propósito e eu não quero sair desse propósito porque eu estou tão motivado. Beleza, pode continuar nesse propósito, não estou te dizendo para você abandonar isso. O que eu estou te pedindo, meu irmão e minha irmã, neste momento, é apenas você atentar os seus ouvidos. Dar esta oportunidade para o Espírito Santo te convencer de que Ele tem algo melhor para a sua vida, algo muito mais sublime para a sua vida. E Ele quer te usar, Ele quer que você seja instrumento, ferramenta nas mãos dEle para causar aqui na terra. Para causar neste tempo presente de muita dor, de muita tristeza, de muita frustração. Para causar aqui na terra onde Satanás tem deitado e rolado com famílias, com pessoas. Tem destruído pessoas, tem destruído sonhos, tem destruído projetos, tem feito com que pessoas já não tenham mais o prazer de viver, o prazer de levantar da cama. Foi para isso que você fomos chamados, para ser instrumento nas mãos do Senhor, para ir e cumprir este chamado, cumprir esta missão. E quando a gente entende isso e faz isso, a gente acaba recebendo mais do que o outro que recebe. Porque às vezes a nossa natureza pecaminosa, egoísta, pensa, não, eu não quero essas coisas. Eu estou preocupado comigo, eu estou preocupado com os meus projetos. Tu está falando de um plano, de um projeto, de uma vocação que diz respeito em servir ao outro? Não, eu já estou cansado. Inclusive já tive experiências negativas em servir aos outros. Então eu bem sei como é que é esse negócio e não quero. Não, queridos, com Cristo é diferente. Porque em Cristo a maior alegria é em dar do que receber. Em Cristo nós somos beneficiados que servimos ao Senhor. Então, amados, nós somos chamados como instrumento nas mãos do Senhor para cumprir uma missão. E essa missão naturalmente vai gerar um fruto. Vai gerar um resultado para a minha vida e para a sua vida. E que fruto é esse, meus irmãos? Que fruto é esse dessa missão que eu tenho que gerar, que você tem que gerar? Alguém sabe? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, pedirdes ao Pai, e vos conceda. Há um fruto que eu e que você tem que gerar. Não num sentido assim, eu tenho que gerar um resultado.
entrar como é que eu posso dizer, numa pressão psicológica. Não, é natural isso. Quando eu entendo esse chamado, quando eu entendo esta vocação, o resultado, ele é uma consequência. E o fruto principal, o propósito principal de Deus para as nossas vidas é o que, meus irmãos? Almas. Salvar pessoas. Pessoas que estão morrendo, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão sem propósito, pessoas que estão ansiando por vida, estão sedentas pelas coisas do Senhor, pessoas que um dia acharam que tinham um propósito e descobriram que não conseguem achar o seu verdadeiro propósito e sentido para a sua vida. Eu, você, como instrumento, como ferramenta nas mãos de Deus, somos chamados para alcançar estas pessoas. Então é natural de todo aquele que entendeu o chamado do Senhor e aceita essa missão do Senhor, dar resultado, redundar em alma salva para o Senhor, queridos. Talvez você está pensando assim: mas eu não ganhei ninguém para Jesus. Às vezes inquieta a gente ou não inquieta, meus irmãos, isso? Não ganhei ninguém este ano, está terminando o ano, não ganhei ninguém. Porque a gente sabe que a nossa missão é essa, é causar na vida das pessoas positivamente. Mas não ganhei ninguém. E é esse o verdadeiro propósito, é isso que traz vida para um crente, é isso que traz prazer, é isso que traz deleite para um crente. Salvação de almas. Uma coisa nós precisamos entender, irmãos: salvar almas nem sempre está ligado diretamente você levar uma pessoa ao batismo. Você pode cumprir a sua missão. Aí a gente entende a multiforme graça de Deus. Aí a gente entende os chamados de Deus, as vocações de Deus para várias áreas como igreja, queridos. Para a gente gerar um resultado. Nem sempre eu vou contribuir para a salvação de uma pessoa de uma forma direta, queridos. Eu posso contribuir de uma forma indireta. Vocês querem um exemplo? Lá embaixo tem professoras que estão cuidando dos nossos filhos, para que nós pais possamos estar aqui de boa, podendo estar concentrado, ouvindo a palavra. Então estas pessoas que desenvolvem esse trabalho com as crianças lá embaixo, estão contribuindo para que almas sejam salvas, para que os pais que vêm aqui, que já frequentam ou que nos visitam, possam estar atentos à pregação que cura, que liberta e que transforma. Outro exemplo, os irmãos que há pouco estavam tocando aqui, foi tão bom o momento de louvor ao Senhor. Não é verdade, queridos? Eu estava aqui em cima, suando, que querendo ou não causa um desconforto, mas eu até esqueci o calor, o suor, porque estava tão bom aquele momento de louvor e adoração. E esses irmãos que estavam tocando aqui, desde que hora você já estava aqui, irmão? 10 para 6? Estava quente quando eu cheguei aqui, eu cheguei umas 15 para 7. Imagina a hora que vocês chegaram. E estes irmãos contribuem com salvação de uma forma indireta. Criam um ambiente favorável e propício para gerar salvação para pessoas, para que a gente possa criar um ambiente favorável de adoração ao Senhor. Outro exemplo que a gente pode usar, os irmãos que estão lá recebendo, você recebendo os visitantes, é uma forma de cumprir a vocação, de cumprir este chamado. Ou pessoas que estão em determinadas áreas na sociedade, que lá prestam um bom serviço, o qual chama a atenção das pessoas, para que assim estas pessoas venham se inquietar e queiram conhecer esta palavra. Porque às vezes, queridos, estou fazendo um esforço aqui para ir até o final, queridos, que a minha voz está querendo falhar. Com esse frio, ar-condicionado, água gelada, acaba indo a voz. Mas eu creio em nome de Jesus que Deus vai dar graça. Amém, queridos? Então, outra forma, pessoas, seja no meio da política, seja no meio do empreendedorismo, seja num chão de fábrica, seja em qualquer lugar, lá nós podemos ganhar almas, ganhar pessoas, e com o nosso trabalho isso pode redundar em salvação de almas, porque às vezes nós temos a ideia errônea que servir a Deus é só de uma forma, como é que eu posso dizer assim,
de uma forma litúrgica, no sentido de eu assumir uma posição eclesiástica, ou seja, ou ser um pregador, ou ser um pastor, ou ser um presbítero, ou ser um missionário. A gente acha que cumprir um chamado de Deus é só quando eu recebo e tenho um título. Estas coisas são importantes, mas não é só desta forma. Certa vez, queridos, para a gente entender às vezes o nosso entendimento equivocado do servir a Deus, da vocação, do chamado de Deus. Certa vez um sapateiro, um simples sapateiro, no século 16, 17, chegou para João Calvino e disse: eu quero servir a Deus, eu quero cumprir a missão de Deus na minha vida. E quando ele falou isso para João Calvino, ele falou num intuito que ele queria ser um líder eclesiástico. Aí Calvino disse para ele: você faz o que da vida? Eu sou sapateiro. Continua frequentando a igreja, mas volta para o teu trabalho. Faz o melhor serviço com o melhor preço, e assim você vai servir ao Senhor. De várias formas, queridos, nós podemos servir e honrar o Senhor. De várias formas nós podemos cumprir essa missão. Em tudo que a gente faz, no nosso proceder, ser sim, sim, não, não, ter palavra, ser correto, ter compromisso com as coisas. Aliás, num tempo qual nós vivemos hoje, que as pessoas já não têm mais palavra, onde as pessoas marcam 7 horas, 7h30 elas chegam. Então, quando você é uma pessoa correta, coerente, isso chama a atenção lá fora. E isso faz com que as pessoas se atentam a querer entender o que tem diferente em você. E aí elas vão querer saber o que você faz na sua vida. E vão começar a querer ouvir a palavra de Deus. É uma forma de servir a Deus, queridos. Então existem muitas formas de a gente cumprir o nosso chamado, a nossa missão, fazer a diferença neste tempo presente, combatendo o mal, não com o mal, mas com o bem. Amém, amados? Porque um tempo atrás, queridos, os empresários, quando eles iam fazer seleção dos funcionários, quando eles viam que era evangélico, era quase certo que eles queriam contratar essa pessoa por ser evangélica. Porque sabiam que era a pessoa correta, de palavra, não mente, não engana, não fica botando atestado sem necessidade, não fica enrolando, trata com a verdade, é compromissado. Mas infelizmente hoje tem se perdido isso. Então eu e você que estamos aqui esta noite, nós somos chamados para ir no mundo e fazer a diferença. Nós somos chamados não só para fazer a diferença aqui dentro do templo, para eu dar uns aleluia alto, para eu glorificar a Deus, para eu cantar bonito, para eu pregar bem. Também para isso nós fomos chamados, mas nós fomos chamados para ir lá fora e ser luz no meio das trevas. Nós fomos chamados para ir lá fora e dar o sabor neste mundo qual está desiludido, ser o sal da terra, meus queridos. Eu posso cumprir essa missão noite e dia. Eu posso cumprir essa missão desde eu abrir os meus olhos, com o meu proceder e com a minha vida. Preste atenção aqui, meus irmãos. Então é errado, irmão, ter um cargo dentro da igreja? É errado ter um compromisso dentro da igreja? É óbvio que não é errado. Isso também é uma vocação, isso também é um chamado. Nem todo mundo vai ter a mesma vocação, nem todo mundo vai ter a vocação para ser um pastor, para ser um pregador, para ser um evangelista, um missionário. Mas a questão é que todos nós temos uma missão, uma vocação, porque nós não fomos chamados por qualquer um, não. Nós não fomos chamados por pouca coisa, não. Nós fomos chamados pelo Rei dos Reis, Senhor e Senhor de todos os tempos. Certa vez Charles Spurgeon, do século XVIII, disse para um dos seus alunos: se a rainha Elizabeth vos chamar para ser embaixador da Inglaterra em outra terra, não vos rebaixe, vocês já são embaixadores de Cristo. O que ele queria dizer com isso? A rainha, a grande rainha, não é nada perto de Cristo. A honra maior
do que cumprir a missão e o propósito do próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. É nisso que nós encontramos vida, meus irmãos. É isso que nós encontramos satisfação de vida. É nisso que nos faz levantar pela manhã e antes que o relógio desperte, eu já estou em pé, ansioso para enfrentar as adversidades da vida, ansioso para viver. Eu respiro com prazer, com satisfação. Mas tem lutas no meu dia, tem dificuldades, tem muita coisa para me resolver, mas eu bem sei em quem tenho Cristo, querido, e eu sei que Ele é comigo, e eu sei que Ele me dará o respaldo, porque aquele que chama respalda, aquele que chama capacita, queridos, e Ele vai me dar a vitória. E quando a gente começa a experimentar isso, meus irmãos, é glorioso, queridos. Você age como se tivesse encontrado um tesouro. Aliás, a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um grande tesouro. Sabe o que ele faz? Ele vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno, porque lá ele sabe que lá tem um grande tesouro. Assim é a nossa vida, assim é daquele que entende esse chamado e aceita esse chamado. Ele chega à conclusão: que é isso que eu descobri? Não existe nada grandioso maior do que isso, nada mais sublime, nada mais prazeroso. O que para mim era o ápice não chega nem perto do que eu descobri agora. Eu descobri o reino dos céus, e eu descobri que eu, um pobre miserável que não tem valor algum, eu que não tenho aptidões, não tenho dons, eu fui chamado, eu fui nomeado para cumprir uma missão, e esta missão, ela gera um impacto não só nesta terra, não só o tempo presente, mas para todos os séculos e por toda a eternidade. Você está percebendo a grandiosidade desta missão que está na minha mão e na sua mão, meus irmãos? O chamado de Deus. Não há nada mais glorioso que isso. Ganhar almas, e ganhar almas está ligado não só eu trabalhar sozinho, não só eu achar que é eu que diretamente vou levar pessoas ao batismo, mas é eu estar ligado à igreja cujo Cristo é o cabeça deste corpo. Ninguém faz nada sozinho. Aliás, Jesus diz aqui num versículo que sem Ele nada nós podemos fazer. 15, versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, eu sei que todos que aqui estão esta noite têm um desejo de missão, têm um desejo de uma vocação, de entender e assumir essa vocação e essa missão, e quer gerar fruto. Aliás, é natural isso. Tudo que a gente faz, a gente quer ver resultado, mas a palavra está dizendo que sem Cristo nada nós podemos fazer. Então é ilusão, é perda de tempo achar que eu vou conquistar algo, que eu vou chegar em algum lugar sem Cristo. Sem Ele nada nós podemos fazer. E queridos, o mais glorioso disso, uma vez entendendo essa missão, uma vez aceitando esse chamado, existe algo poderoso que vem junto. Como diz no versículo: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O nosso fruto, ele gera algo para toda a eternidade, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Quem aqui nunca se inquietou em pedir algo ao Senhor e querer receber? Jesus mente, queridos? Quem mente é o diabo, que é o pai da mentira. Jesus, ele trata com a verdade. Mas então a Bíblia está dizendo que tudo que nós pedimos em nome dele, ele nos conceda. Amados, por que nós pranteamos muitas vezes nessa caminhada? Por que nós, como servos de Cristo, muitas vezes estamos andando cabisbaixo, desmotivado, sem propósito, como se fosse alguém que não tivesse uma missão, e pior ainda, que não conhecesse aquele que o nomeou, e que ainda nos revestiu de poder, e que ainda nos disse que tudo que eu pedi a Ele, Ele nos concede.
Essa é a verdade do Evangelho. Deus nos chamou para uma missão. Deus nos vocacionou para algo. E Ele não nos chamou e disse, vai e faça tal coisa e te vira. Depois tu me apresenta o resultado. Não, Ele chamou você para uma missão e disse, eu já não vos chamo de servo, mas eu sou teu amigo, tá? Eu vou te tratar como meu amigo. Por quê? Porque as coisas que eu recebo do meu Pai, para ti eu vou revelar. As coisas sublimes que eu recebo do alto, para ti eu vou revelar. E eu vou estar tão junto contigo, numa intimidade de amizade tamanha, que tudo que tu me pedir, eu vou te conceder. Isso é a grandeza de aceitar essa missão e de viver essa missão, é ver os céus agindo em teu favor, meu irmão e minha irmã. Óbvio, queridos, que para que tudo nós recebamos em oração, primeiro, deve ser com um propósito de glorificar a Deus. Ah, irmão, então tudo que eu pedi, Senhor, tira aquela pessoa do meu caminho, tira aquele colega de trabalho que vive me perseguindo, faça ele ficar desempregado e experimentar o que é perseguir um servo teu, faça ele comer o pão que o diabo amassou. Tudo que pedires em teu nome eu vou receber, a tua palavra diz. É isso, meus irmãos? Não. Tudo está embutido quando diz respeito a um propósito e à vontade de Deus. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos concede. Então tem que estar dentro da vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então tudo aquilo que é para a glória de Deus, tudo aquilo que era para o bem do meu irmão, o bem do próximo, já está garantido para mim e para você, meu irmão. Não para coisas egoístas, não para coisa para os meus próprios deleites, mas para a glória de Cristo e para o benefício do outro. Esse é o mistério dessa missão. Essa é a grandeza dessa missão, queridos. Nós agir para o bem do outro e não em nosso favor. Negar a nós mesmos. E é essa a vontade do Senhor. É para isso que nós fomos chamados, queridos. E amados, cumprir essa missão com eficácia. Tem um requisito muito importante. Senão, eu não vou conseguir cumprir essa missão. Senão, não vou ter Jesus como meu amigo. Senão, aliás, nem vou entender essa missão. Senão, o que eu pedir nunca vai me ouvir. E nem vou saber pedir. Versículo 17. Deste mesmo capítulo ele diz: isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Ele diz que nós fomos chamados, que foi Ele que nos escolheu, para que eu e você vai dê fruto, a fim de que este fruto permaneça. E tudo que pedirmos ao Pai, em nome dEle, Ele nos concede. E isto Ele nos manda, que nós nos amemos uns aos outros. A missão, o sucesso da missão, a eficácia dessa missão, e esta eficácia vai trazer satisfação para nós. Ela está muito ligada ao amor para com o próximo. Ela está muito ligada para o amor com almas, para o amor com pessoas. Porque Deus faz a sua obra. Eu não tenho amor, eu não quero fazer. Ele levanta outro que tem amor e quer fazer. Mas eu só vou ter eficácia se eu tenho prazer em fazer estas coisas, se eu tenho um deleite nestas coisas, se lá fora no meu trabalho eu tenho prazer em fazer o que é justo e o que é correto. Eu só vou ter eficácia nesta missão, nesse chamado, se lá embaixo as professoras ensinarem aquelas crianças com prazer, com satisfação, que chegam em casa cansadas, mas dá aquele suspiro de satisfação. O corpo está cansado, mas o espírito está alegre. Os irmãos vêm aqui suando. Aliás, vêm no decorrer da semana para ensaiar, mas eles vêm não porque mandam ele, porque eles têm amor para chegar no domingo aqui e cantar algo glorioso, algo que incendeie este lugar e faça os céus descer aqui e a nossa adoração, o nosso louvor alcance o trono de Deus, queridos.
amor pelas almas, amor pelas pessoas. E não importa o que eu faço, não importa se eu faço um serviço que ninguém vê, seja limpar o templo aqui, limpar os banheiros lá, o qual ninguém vê, e muitos nem sabem quem limpa, mas eu vou fazer com prazer, eu vou fazer mais do que para mim mesmo, mais do que seja a minha casa, porque é para os meus irmãos. Quando eles chegarem aqui, eu quero que eles sintam o cheirinho, eu quero que eles cheguem aqui, esteja tudo arrumadinho, limpinho para eles. Quando eu buscar o Senhor para entregar uma palavra, eu vou fazer com o meu coração, porque eu quero chegar aqui na frente e pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, alcançar os corações dos meus irmãos, para que eles tenham vida, para que eles sejam transformados, para que eles sejam curados, para que eles entendam que existe um Deus todo-poderoso e soberano, que se importa com as suas vidas e os ama tanto, que se entregou naquela cruz, se sacrificou por amor de todo aquele que nele crê. Isso está o segredo do sucesso da nossa missão. Isso está a satisfação, como Jesus diz: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai que me enviou. A satisfação dele era fazer a vontade do Pai que enviou. Queridos, hoje, como eu disse no início, na introdução, as pessoas estão doentes, as pessoas estão morrendo, as pessoas nem sabem mais o que querem na sua vida, já experimentaram de tudo, fizeram coisa que até hoje abominam, têm um nojo do que fizeram. Por quê? Numa busca enlouquecida por algo e nem sabe o que é, queridos. Mas só em Jesus a gente encontra a verdadeira satisfação de vida. E é isso que eu quero que cada um que aqui está, seja aquele que está ouvindo a palavra pela primeira, segunda vez, quem sabe nem sabia que existia uma missão, um chamado, que você possa sair esta noite deste lugar tendo um senso que existe algo grandioso e glorioso para a sua vida. Ah, mas eu quero mais detalhes. Isso é no decorrer da caminhada que Deus vai te revelando, vai te impactando, e uma vez que você vai tendo os primeiros contatos, as primeiras experiências, você já não é mais o mesmo, você passa a ser outra criatura. Uma nova vida, uma nova perspectiva. Seja para aquele que já tem anos de igreja, seja para aquele que um dia já entendeu o seu chamado e já disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, me envia a mim, Senhor, eu aceito esse chamado. Mas quem sabe no decorrer da caminhada, as atividades, os desgostos, as traições, os medos, as angústias, as frustrações te fez parar e perder a graça do Senhor. Eu quero te dizer, a hora é agora de ser renovado no Senhor, de voltar para a obra do Senhor e fazer a diferença. Por quê? Por amor aos perdidos, porque o Senhor está vindo julgar a sua igreja, julgar as nações. O Senhor está às portas e vidas estão se perdendo. Que nós venhamos entender, queridos, que enquanto a gente não entende e não assume essa missão, vidas estão se perdendo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos impacte essa noite. Amém, meus queridos? Se coloque de pé neste momento. Feche seus olhos. Entenda, queridos, que quem ouve esse chamado daquele que escolheu e não aceita, este já está condenado. A Bíblia diz no capítulo 15, versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os que escolhem lançam no fogo e ardem. A verdadeira vida está em cumprir esse chamado. A verdadeira satisfação de vida está em cumprir esse chamado. A alegria da salvação. Então que nesta noite, queridos, nós venhamos cumprir a vontade do Senhor. Fazer como o apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ele tinha uma missão, ele tinha uma vocação, e ele diz que ele prossegue para o alvo. Ele esquece das coisas que para trás ficaram. Ele tem um alvo e um objetivo, porque ele sabe que o Senhor Jesus Cristo diz em Apocalipse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra.
Queridos, que naquele dia, todos nós que aqui estamos ouvindo, possamos ouvir aquela palavra do nosso Senhor, o qual diz: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Queridos, a salvação, ela não é pelas obras, a salvação, ela é pela fé em Cristo Jesus, mas uma vez que eu sou salvo, eu vou ser evidenciado pelas obras que eu faço. O que vai me garantir que sou salvo é essa predisposição, esse anseio de cumprir a missão de Deus, de fazer a obra de Deus, de levar pessoas a ser resgatadas e alcançar a salvação no Senhor. Então eu quero te dizer esta noite: não se demore a dizer sim a este chamado, não se demore a aceitar esta vocação do Senhor, a buscar capacitação nele, porque não é qualquer um que te chama, não é a Rainha Elizabeth, não é o presidente Lula, não é o mais poderoso da terra, não, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que está te chamando esta noite. E sim, é Ele que nos chama, e bem provável aquele que Ele tem uma missão gloriosa. Nessa mesma hora Ele já está inquietando o teu coração. Você já consegue sentir o ardor do Espírito aí, causando algo no teu íntimo. Feche seus olhos neste momento e comece a buscar o Senhor. E eu quero convidar a vir aqui à frente aquele que entendeu a grandeza dessa vocação, entendeu o início, porque verdadeiramente o todo a gente não entende mesmo, é aos poucos, mas de início já tem sentido que a hora é agora. Vem aqui à frente, que nós queremos orar por você, e eu creio que você será um grande instrumento nas mãos do Senhor. Você será uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, para que o seu fruto, para que o seu trabalho não só gere impacto neste tempo presente, mas gere impacto para toda a eternidade, que transforme famílias, que transforme uma cidade, que transforme uma região. Foi para isso que eu e você, como igreja, foi chamado. O Senhor está neste lugar e Ele quer cumprir a sua vontade na sua vida.